Boa noite. Boa noite. TCU aponta irregularidades, não aprova contas de Dilma e dá prazo de 30 dias para explicações. Dentro do ajuste fiscal, o presidente sanciona alterações nas regras do seguro-desemprego. Comissão da Câmara discute maioridade penal. Relator propõe redução apenas em crimes hediondos. Reintegração de posse no centro de São Paulo termina com 10 detidos. Lâmpadas incandescentes serão vendidas apenas até o fim deste mês. Onda de refugiados da África cria tensão entre Itália e França. Papa Francisco pede respeito à dignidade humana. Moradores de favelas da região do Jabaquara, na Zona Sul, estão na expectativa para deixar os barracos. A área faz parte da Operação Água Espraiada da Prefeitura de São Paulo, que prevê melhorias na região. No entanto, na favela Vietnã, a população reclama da demora para a execução das obras. Na região do Jabaquara, na zona sul da capital, são 74 assentamentos precários, segundo a Prefeitura de São Paulo. Destes, 69 são favelas. A estimativa é que 14 mil pessoas vivam nesses locais. Nas obras previstas na Operação Urbana Água Espraiada, a meta é construir 8 mil unidades habitacionais. Algumas estão em andamento. Há também um projeto para a criação de um parque linear, o prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho e um trecho da linha 17 Ouro do Monotrilho, que vai ligar o bairro do Morumbi ao Jabaquara e ao aeroporto de Congonhas. O projeto é de 2004 e o prazo para a conclusão das obras é de 15 anos. Serão gastos quase 4 bilhões de reais. Mas quem vive na região reclama da demora para a execução das obras. Aqui na favela do Vietnã, a gente vê que pouca coisa foi feita. Algumas famílias continuam morando em barracos como este de madeira, em área de risco, aqui próximo ao córrego Água Espraiada. Algumas casas, sim, já foram demolidas e os moradores aqui estão recebendo o auxílio aluguel, no valor de R$ 400. E eles dizem que esse valor é insuficiente para conseguir uma nova moradia. R$ 700 de aluguel, fora água, luz, mercado, os gastos que a pessoa tem no seu cotidiano, né? Segundo o presidente da Associação de Moradores, as obras só começaram efetivamente em 2009. Muitos não acreditam que elas ficarão prontas dentro do prazo e por isso organizaram um fórum de lideranças do Jabaquara para acompanhar, cobrar e fiscalizar os trabalhos da Operação Água Espraiada. Palavras, os ventos levam. A gente quer do poder público, mostra essas obras, onde vai ser construída, dando início para que essa família tire essa angústia, sabendo, olha, eu estou no auxílio aluguel, mas eu tenho a garantia que amanhã eu estou no meu apartamento. Muitos moradores ainda não sabem quando serão retirados das casas. Dona Antônia vive na favela Vietnã há 27 anos, com a filha, 2 irmãs e o neto. Eu espero sair do meu barraco para meu apartamento. Mesmo que tenha que pagar condomínio, água e luz, mas que seja meu, esteja no meu nome. Porque se não tiver, não adianta, eu fico na mesma. 10 pessoas foram detidas por desobediência durante a reintegração de posse de um prédio no centro de São Paulo. O prédio, que fica na Rua Xavier de Toledo, havia sido invadido por cerca de 300 pessoas em abril. No início da manhã, cerca de 40 integrantes do movimento Frente de Luta pela Moradia permaneciam no imóvel que fica na esquina com a Rua da Consolação. Em protesto contra a ação da Polícia Militar, eles jogaram papéis pela janela. A reintegração de posse foi pedida pela administração e representações Teles S.A., proprietária do imóvel e determinada pela Justiça. A via ficou bloqueada até às 11 da manhã, o que provocou o desvio de 35 linhas de ônibus que passam pela região. E uma triste estatística. Levantamento da Secretaria Estadual da Saúde mostra um aumento no número de atendimentos a casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Todos os dias, pelo menos 9 pessoas ligam para o Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos para denunciar casos de violação contra menores. Em todo o Brasil, nos 3 primeiros meses deste ano, foram cerca de 4.500 denúncias. No desenho inocente, a expressão do sofrimento.
monstro, sabe? Aí aponta aquilo e fala que ele é assustador, só que não termina de falar o que é. Tinha uma vassoura aqui, o menino citou a vassoura, disse que foi abusado com ela, entendeu? Crime no qual o agressor, na maioria das vezes, está dentro de casa. Familiares, né? Muitas vezes avô, pai, padrasto, pessoa que tem um convívio muito próximo com a criança. Por medo, a criança pode não falar, mas sinaliza que algo está errado. Aparece muito na escola, né? Então a professora nota que uma criança que até então era estudiosa, tirava boas notas ou era quietinha, muda totalmente o comportamento. Essa psicóloga diz que esse é o tipo de crime que demora para ser descoberto. Tem crianças que são abusadas aí por 3 anos, 4 anos, até que se identifique, né, que realmente consiga, digamos que se comprovar. Muitas vezes a criança até fala, tenta falar, mas quem está perto para ouvir, o adulto que está ali do lado, não dá credibilidade a essa fala. Até para os especialistas, é difícil apontar as causas do que parece inexplicável. A questão recai, que educação que este pai e que esta mãe receberam, né? Porque o pai pode ter um tipo de educação e a mãe outra, né? Como é que eles veem a infância e a juventude? Esta criança veio em que condições? Né? Porque muitas vezes é uma criança que não é esperada. O Hospital Pérola Baiton, que é referência no atendimento às vítimas de abuso sexual, recebeu no ano passado mais de 2.400 casos. Em quase metade, as vítimas tinham menos de 11 anos. Para tentar diminuir o sofrimento da criança, a Justiça de São Paulo adotou a chamada escuta especial. Então, é nesta sala, preparada para ela, onde a criança é ouvida. Quem faz as perguntas é uma psicóloga. E tudo isso é transmitido por meio daquela câmera em tempo real para a sala de audiência, onde um juiz acompanha o depoimento. Pela escuta especial, se pretende a não revitimização da criança e do adolescente. Evitar que ela tenha que repetir por diversas vezes o episódio lesivo. É uma esperança nossa de que mais um passo se dê na proteção da criança. Quem usou a linha 2 verde do metrô hoje pela manhã precisou de paciência. Entre 6h30 e 10 da manhã, uma falha fez com que os trens tivessem maior tempo de parada. As plataformas ficaram lotadas. A lentidão foi provocada por um problema com equipamentos de via na estação Vila Prudente. A falha aconteceu no sentido Vila Madalena, mas também prejudicou quem se deslocava no sentido Vila Prudente. Os trens tiveram que circular por via única entre as estações Vila Prudente e Alto do Ipiranga, o que afetou a circulação em toda a linha. As plataformas ficaram lotadas. Os passageiros reclamaram da demora para normalizar a circulação. A linha que liga a Vila Prudente à Vila Madalena transporta 525 mil passageiros por dia. Presidente Dilma Rousseff sanciona a lei que altera as normas de acesso ao seguro-desemprego. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A partir de agora, o trabalhador terá direito ao seguro-desemprego se tiver trabalhado por pelo menos 12 meses. Antes, o trabalhador precisava ficar no primeiro emprego por 6 meses para ter direito ao benefício. A regra que endurecia o acesso ao abono salarial foi vetada pela presidente e, com isso, não sofre alteração. Também não houve mudança no seguro-defeso pago ao pescador durante o período em que a pesca é proibida. O pacote de medidas que endurece os benefícios trabalhistas faz parte do ajuste fiscal. Só com a mudança na questão do seguro-desemprego, o governo federal estima que vai economizar 15 bilhões de reais por ano. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se reuniu hoje com deputados do PR e do PP na tentativa de garantir a aprovação do projeto de lei que reduz as desonerações da folha de pagamento de diversos setores produtivos. Levy afirmou que o ajuste fiscal é necessário para que o Brasil possa se reequilibrar. O ministro disse ainda que nenhum setor será poupado do projeto que reduz a desoneração da folha de salários.
Porém, ontem, líderes da base aliada afirmaram que foi fechado um acordo com o Palácio do Planalto para modificar o projeto original, concedendo taxas menores para os setores de transportes de passageiros, comunicação social, call center e alimentos da cesta básica. A votação do texto na Câmara está prevista para ocorrer ainda hoje. Tribunal de Contas da União aponta problemas nas contas do ano passado do governo Dilma Rousseff e dá 30 dias de prazo para apresentação de explicações. Os ministros do TCU seguiram por unanimidade a proposta do relator Augusto Nardes. Ele citou irregularidades nas demonstrações e disse que não há condições de aprovar os documentos. Entre os problemas estão as chamadas pedaladas fiscais. São manobras que permitiram ao governo segurar despesas com a ajuda dos bancos públicos que pagam por meio de transferências benefícios como Bolsa Família e Seguro-Desemprego. É como se o governo tivesse tomado empréstimos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É necessário dar um basta nisto. É necessário dar um basta nisso. A Lei da Responsabilidade Fiscal não pode ser jogado pela janela. É uma conquista do povo brasileiro, na transparência, de ter recursos para se gastar e não simplesmente não lançar isto, omitir, e isso causa a falta de confiança no país. O governo rebate as acusações e afirma que agiu conforme a lei. A oposição pretende usar uma eventual rejeição das contas para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E as pedaladas são o aspecto mais gritante, mas há muitas outras que contribuem para a situação de catástrofe da economia brasileira hoje. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa decisão do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, o TCU, conseguiu transformar o que deveria ser muito simples, o julgamento das contas do governo federal, em algo extremamente complicado. O tribunal precisa responder a uma pergunta simples. Afinal, as contas do governo federal relativas ao ano de 2014 estão regulares ou foi cometida alguma irregularidade? Essa resposta do TCU tem que ser encaminhada ao Congresso e cabe aos congressistas, deputados e senadores, julgar as contas do governo aprovando ou rejeitando. Os auditores do TCU encontraram um lote de irregularidades, de ilegalidades, pelo menos 13 ilegalidades. O ministro relator do processo, Augusto Nardes, incorporou ao seu relatório as conclusões dos auditores do TCU. O ministro, portanto, deveria votar a favor da rejeição das contas do governo Dilma, relativas ao ano de 2014. Mas Augusto Nardes resolveu inovar. Ele se encaminhava para a rejeição das contas e, no final, ele sugeriu ao plenário do TCU que fosse dado um prazo de 30 dias para Dilma Rousseff se defender. Tudo inédito aí. Primeiro, a perspectiva de rejeição das contas e, segundo, essa concessão desse prazo para a defesa, algo que nunca aconteceu. O plenário do TCU, composto de 9 ministros, o relator e mais 8, aprovou por unanimidade a abertura deste novo prazo de 30 dias. O tribunal tomou essa decisão sob intensa pressão de ministros do governo Dilma Rousseff e até do vice-presidente Michel Temer. E fez isso atropelando a Constituição da República. O texto constitucional prevê que o TCU tem 60 dias para julgar as contas do governo. Esse prazo venceu no dia 7 de junho. Hoje nós estamos no dia 17. O atraso de 10 dias agora vai virar um atraso de 40 dias. Na verdade, o TCU não concedeu um prazo para a defesa de Dilma Rousseff. Em verdade, o TCU concedeu um prazo a si mesmo. Os ministros do Tribunal de Contas da União têm agora 30 dias para dizer ao país de que matéria-prima eles são feitos. Se são feitos de seriedade ou de compadrio. Há no plenário do TCU um imenso cabide de empregos. Ali estão pendurados um ministro ligado ao Sarney, outro ministro ligado ao Renan, outro ministro vinculado ao PMDB do Senado, um ministro vinculado aos partidos governistas da Câmara, um ex-auxiliar de Lula, que serviu ao governo Lula como articulador político, há até a mãe de um político já morto, a mãe de Eduardo Campos, que disputou a presidência no ano passado. Nos próximos 30 dias, o TCU terá que informar ao país se há, no seu plenário, algum aliado da legislação brasileira e dos contribuintes brasileiros. Boa noite.
Plenário da Câmara dos Deputados votou ontem mais de 10 temas da reforma política. Entre os itens aprovados estão a fidelidade partidária e a criação de um comprovante de voto em urna eletrônica. Sobre a fidelidade partidária, o texto aprovado determina a perda do mandato daquele que se desligar do partido pelo qual foi eleito. A exceção será para os casos de grave discriminação pessoal, mudança substancial ou desvio do programa praticado pela legenda. O eleito também não perderá o mandato no caso de criação, fusão ou incorporação do partido político a uma outra legenda. Com o objetivo de aumentar o controle do eleitor e de permitir auditorias nas urnas eletrônicas, os deputados aprovaram a emenda que prevê que a urna deverá imprimir o voto a ser conferido pelo eleitor antes da conclusão da votação. O plenário da Câmara também aprovou a redução do número de assinaturas necessárias para a apresentação de projetos de iniciativa popular. Hoje é preciso cerca de 1.400.000. Com o projeto, passa-se para 500.000. No entanto, a Câmara rejeitou a criação de cota para mulheres no Legislativo e a criação da figura do senador vitalício. Assim como todas as outras propostas de reforma política aprovadas até agora pela Câmara, há necessidade de uma segunda votação pelos deputados, depois mais 2 votações no Senado. Comissão especial da Câmara discute texto que prevê redução da maioridade penal. A sessão que aconteceu hoje à tarde foi marcada por debates acalorados, com discussões entre parlamentares pró e contra a redução da maioridade penal. O relator do texto na casa, deputado Laerte Bessa, do PR, alterou a proposta inicial e passou a defender a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos como homicídio e latrocínio. Depois de passar pela comissão, o texto deve ir ao plenário da Câmara. E mais cedo, durante o evento no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff se posicionou mais uma vez contra a redução da maioridade penal. Ao invés da gente aprofundar a exclusão com algumas ações que se mostraram nas sociedades desenvolvidas pouco eficientes, como a pura e simples redução da maioridade penal, nós preferimos trabalhar alterando de fato a legislação, atribuindo penalidades para o adulto que envolver crianças em atos da sua quadrilha, ou mesmo alterando o Estatuto da Criança apenas e tipificando o que aconteceria com situações em que se pratica os chamados crimes hediondos. E a Comissão Especial da Câmara aprovou o texto que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Vila da Penha, Rio de Janeiro. Kailane, de 11 anos, está voltando do candomblé com a avó Kátia, que é mãe de santo. De repente, insultos partem de 2 homens. A avó conta. Eles levantaram a Bíblia e começaram a chamar de diabo, macumbeira e gritar: vai para o inferno, Jesus está voltando. Uma pedra atirada pelos agressores atingiu a cabeça da menina Kailane Campos, que disse ao jornal Extra: continuo na minha religião, na minha fé, mas não saio mais de branco. Tenho medo de morrer. Esse não foi um ato isolado. A antropóloga Sônia Giacomini e a historiadora Denise Pini Fonseca publicaram um estudo de 20 meses com 840 terreiros de religiões de origem africana. No livro, A Presença do Axé Mapeando Terreiros no Rio de Janeiro, se informa: 430 dos 840 terreiros, pouco mais da metade, já foram alvo de agressões. São agressões verbais e físicas, apedrejamentos, ameaças de expulsão do bairro, destruição de imagens e até incêndios. O secretário de Segurança do Rio, José Beltrame, definiu o caso Kailane. É intolerância religiosa e isso não podemos aceitar. Intolerância que tem se repetido há mais de 2 décadas e em crescente no Rio, na Bahia, São Paulo, Pernambuco, Maranhão, Minas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Brasil afora.
Criado em 2011, o serviço Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência já recebeu centenas de denúncias a respeito. Há uma semana, na Câmara, dezenas de deputados suspenderam a sessão, rezaram o Pai Nosso e deram vivas a Jesus dentro do plenário. Isso na presença do presidente da Câmara. Eduardo Cunha defende urgência na votação de lei que pune com até 8 anos de cadeia algo definido como cristofobia. O que tem a dizer tal e tais deputados, sempre tão ativos, sobre insultos e pedra atirados contra a menina Kailane e sua avó por serem do candomblé? Ou barulho de ocasião e factoides, ou estrondoso silêncio. Qual o significado disso diante da onda crescente de agressões e intolerâncias várias e muitas? Boa noite. Olha, o tempo está uma loucura, já mudou novamente aqui em São Paulo. As temperaturas subiram bem em relação aos últimos dias. Fez calor em várias cidades do interior. Aqui na capital, a máxima chegou aos 25 graus. Só deve voltar a esfriar a partir de sexta-feira, quando o ar polar, que tem deixado as temperaturas bem baixas no sul do país, chega ao sudeste. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Continua parecido em boa parte do Brasil e as maiores mudanças acontecem na metade sul do país. O ar polar volta a atuar na região sul e, associado a áreas de instabilidade e a uma frente fria, mantém as temperaturas mais baixas e o tempo fechado, com chuvas moderadas em toda essa área em azul escuro, desde o norte do Rio Grande do Sul até o centro-oeste do Paraná. Já no norte do Mato Grosso do Sul, pegando um pedacinho do Mato Grosso, o tempo também fica chuvoso, mas apenas com chuviscos ao longo do dia. Aqui no sudeste, a chegada da frente fria provoca chuvas no sul e no oeste de Minas Gerais, no centro-sul do Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. A máxima vai só aos 16 graus em Porto Alegre, 18 em Curitiba, mas chega aos 31 graus no Rio de Janeiro e aos 35 em Teresina, no Piauí. Aqui em São Paulo, a frente fria causa o aumento da nebulosidade e chuvas. Na maior parte do interior, no litoral e aqui na Grande São Paulo, o sol aparece de manhã, as nuvens aumentam no decorrer do dia e as pancadas de chuva com raios ocorrem entre a tarde e a noite. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Aqui na capital vão ficar entre 16 e 26 graus. No litoral faz até 31 graus à tarde em Caraguatatuba. E na região de Sorocaba, aqui na faixa leste, mínima de 15 e máxima de 26 graus. A partir de sexta-feira, o ar polar chega a São Paulo e derruba mais uma vez as temperaturas em boa parte do estado, inclusive aqui na capital. O amor, a amizade, o respeito ganharam uma outra dimensão em São Paulo. Palavras gigantes foram espalhadas por vários pontos das zonas sul e oeste da cidade. Mas quem passa e vê essas palavras busca para si outros significados. Na correria do fim do dia é difícil encontrar, mas o olhar mais atento percebe. A paz em SP. Palavra curta, mas forte. Chama a atenção de quem está de passagem. Muitos olham e não param, mas alguns querem levar a paz, pelo menos no celular. Todo lugar acho que precisa de um pouco de paz. A situação tá crítica. Hoje no trânsito, qualquer coisinha, se o pessoal não quer ter paz, não tem paz, você vai pedir uma informação, as pessoas não sabem informar direito, né? Eu acho que é o estresse do dia a dia. Ética também grita por atenção no meio do trânsito, bem ao lado do Parque Ibirapuera. O amor e todas as outras palavras não foram colocadas nas calçadas de São Paulo por acaso. Elas fazem parte da divulgação de uma caminhada que quer promover a importância da boa convivência entre várias religiões. Mas para quem só passa e não sabe disso, elas também têm poder. Em meio a um trânsito desse, um caos da cidade, você vê essa palavra escrita amor bem grande, faz você refletir, sem dúvida. Motiva a pessoa a querer melhorar a tua atitude, as tuas ações e querer bem o próximo. A montagem aconteceu durante a madrugada de segunda-feira. As palavras gigantes estão em 9 pontos da zona sul e oeste da cidade e fazem parte do trajeto da caminhada e corrida Caminho da Paz, que acontece no dia 28 de junho.
Romeu aproveitou o amor para mandar mensagens para quem ele gosta. Já é o segundo ano que eu vejo, eu mandei um WhatsApp para minha filha. Desde o ano passado foi muito legal, achei legal. A corrida Caminho da Paz vai cruzar algumas das principais avenidas de São Paulo, como República do Líbano, Juscelino Kubitschek, Faria Lima e Nações Unidas. O evento é organizado pelo projeto Caminho de Abraão e não tem fins lucrativos. As inscrições estão esgotadas. Há cerca de um ano, as lâmpadas incandescentes deixaram de ser fabricadas no Brasil por determinação do governo federal. E a partir do dia 1º de julho, elas também não serão mais vendidas no país. A intenção é substituí-las por lâmpadas mais eficientes, que gastam menos e fornecem a mesma iluminação. Chegou a hora de dizer adeus a esse amarelão aí. A velha lâmpada incandescente de 60 watts, essa que tem um filamento no meio, vai sair das lojas no final do mês. Mas calma, que não faltam opções para sua casa. A substituição para ela é as lâmpadas compactas, eletrônicas ou o LED que está substituindo mesmo, tá? A lâmpada compacta, ela tem um consumo de 15 watts, para dar uma equivalência aproximada aos 60 watts de iluminação. E agora a grande novidade é o LED, tá? Que tem um consumo ainda menor, a vida útil maior, tá? Que ela tem um consumo de 8,5 para dar a mesma equivalência de 60 watts. Uma incandescente de 60 watts, ela está uma média de R$ 5,00, preço de mercado. Em contrapartida, o LED está uma estimativa de R$ 30,00. A primeira lâmpada que surgiu foi a lâmpada incandescente. Ela foi desenvolvida em 1879 por Thomas Edison, que depois passou a comercializá-la. A segunda na história foi a lâmpada fluorescente. Ela consegue produzir a mesma quantidade de luz, só que gastando menos energia. Portanto, ela é mais econômica. Mas econômica mesmo é a terceira, a de LED. Ela é a mais recente e consegue render até 8 vezes mais do que essa primeira. A vantagem de utilizar as lâmpadas de LED são em vários pontos, que incluem a questão da redução de custo, há também a questão da durabilidade, já que elas têm uma vida útil muito maior. Elas têm ainda a questão do descarte, ser mais seguro, já que elas não geram nenhuma contaminação, já que as lâmpadas fluorescentes têm componentes tóxicos na sua composição. Não é à toa que as empresas chegam a dar 5 anos de garantia para lâmpadas de LED e só 3 meses para as incandescentes. Mas o Procon adverte, tem que guardar a nota fiscal e a embalagem para poder trocar o produto. A Thaís está construindo uma nova casa e já até esqueceu da lâmpada incandescente. Toda iluminação a gente está priorizando só o LED. Então, pela durabilidade, pela economia. Ela pode até não saber, mas vai economizar também na hora de comprar toda a fiação elétrica da casa. Se eu estiver trabalhando só com lâmpadas que consomem menor energia, isso significa que eu posso trabalhar com cabos com menor bitola, ou seja, cabos que vão ter um custo mais baixo também. Isso vale também para os disjuntores, todo o sistema de proteção também vão ser mais baratos. Basta fazer a conta e comprovar. Vale a pena gastar mais hoje e economizar na conta de luz amanhã. O meu eletricista, vou te dizer, me disse que a LED é tipo 50% de economia na conta, entendeu? Eu pretendo trocar toda, sim. E com a energia cara do jeito que está, é melhor trocar mesmo. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, a ação política do PSDB, o maior partido de oposição ao governo Dilma. E eu entrevisto hoje o sociólogo Arnaldo Madeira, tucano histórico de densa carreira política, que vai falar sobre decisões surpreendentes e polêmicas de parlamentares do PSDB no Congresso, que tem desencadeado duras críticas no próprio partido. Muito obrigada, Arnaldo Madeira, por estar conosco. Bom, críticas. Recentemente, o senhor fez duras críticas ao partido afirmando que o PSDB está adotando posturas políticas que contrariam a própria história do partido. O que o senhor quis dizer exatamente com isso? O PSDB está agindo fisiologicamente? Olha, antes do PSDB, eu devo dizer o seguinte. Eu acho que o país está passando por uma fase de organização institucional terrível. Nossas instituições estão regredindo. Construir instituições é um processo lento, demorado, as coisas vão aos poucos. Nós avançamos muito nos últimos 30 anos.
criamos um sistema político eleitoral bastante interessante, com as eleições municipais e 2 anos depois as eleições gerais. Criamos a reeleição. Agora, o que acontece? A possibilidade da reeleição e um mandato de 4 anos. O que acontece? O PSDB, que foi um dos agentes dessas mudanças positivas, de repente decide que a reeleição é ruim, com um único argumento, que a presidente Dilma estragou o processo de reeleição. Ora, antes da reeleição, nós tínhamos aqui no país eleição de sucessores pelos que estavam no comando, abusando do uso da máquina. Então, o problema não é uma eleição ou outra eleição, é você criar os mecanismos de controle sobre o processo eleitoral, sobre o processo de campanha. Mas, Arnaldo Madeira, eu fiquei com a impressão que a sua crítica não foi assim pontual em relação a uma determinada questão. Tem ali um painel, porque os projetos que estão em debate no Congresso são questões de âmbito nacional, assim, da maior relevância. Tanto que nós estamos vendo a negociação política do jeito que está, o que está acontecendo lá, que gera até um espanto, né? Não só em relação ao PSDB, mas no conjunto dos partidos. Mas trazendo aqui para o PSDB. E Alberto Goldman, outro tucano histórico, como o senhor, também fez duras críticas da falta de um debate interno e da adoção de uma atitude partidária, coletiva e de olho no futuro e nos compromissos com a nação. Então, o que está acontecendo? Nesses anos todos, o PSDB foi mudando e vocês não perceberam? Vocês, os críticos. Não. Ou é uma coisa de momento, nas questões da hora? Eu venho criticando o PSDB desde meu último mandato de deputado federal, que terminou em janeiro de 2011. Eu vinha internamente fazendo essa crítica, porque acho que um momento como esse, em que há uma deterioração das instituições, o partido tem que se firmar defendendo conceitos, defendendo valores, e não fazer a prática que os outros fazem. Essa teria que ser a nossa distinção. Eu estou falando da reforma política porque isso diz respeito à organização do Estado brasileiro, à manifestação da população. Quer dizer, nós temos um problema grave aqui, que é essa distância do eleitor em relação ao eleito. As pessoas votam, mas não têm representação. E o Congresso não está enfrentando isso. Resolve que acabar com a reeleição em 5 anos de mandato. O pior é que esses temas estavam na proposta de campanha do Aécio para presidente. Você pega para falar de uma outra coisa fora da eleição, que eu também contestei, a votação contra o fator previdenciário. Que foi instituído pelo próprio governo Fernando Henrique. Por que foi criado o fator previdenciário? Porque nós perdemos a fixação da idade mínima. Foi uma votação que na época teve muita atenção, perdemos por um voto. E, tendo em vista a gravidade da situação previdenciária, nós criamos o fator previdenciário como uma forma de substituir a chamada idade mínima. Mas o PSDB não está fazendo, assim, do ponto de vista estratégico, um outro jogo? É o maior partido de oposição. E, nesse momento, adotando a postura que está, inclusive se aliando a grupos partidários que nunca se supôs que pudesse se aliar na contraposição àquilo que o PT quer, para fragilizar o PT. Quer dizer, o PSDB está muito mais de olho na fragilização progressiva do PT, aproveitando a onda de um partido que está combalido pelas denúncias, pelos escândalos de corrupção. O PT se abateu e está fazendo uma reflexão muito profunda também sobre, né, como rever uma série de aspectos, também em referência à própria história. Essa estratégia política ou essa logística para atingir o adversário político maior faz sentido para o partido no jogo político partidário? Eu acho que isso não pode atropelar os conceitos que o partido sempre desenvolveu. As questões substantivas? Pois é. Então, voltando ao fator previdenciário, naquela época havia uma determinada situação demográfica grave. De lá para cá, essa situação só se agravou.
Só agravou. Ou será que nós vamos ficar fazendo aquilo que o Joaquim Nabuco dizia que acontecia no Brasil no final do século XIX, começo do século XX? O Joaquim Nabuco, naquela época, fazendo a crítica da política, ele dizia o seguinte: os nossos estadistas, entre aspas, só percebem os problemas depois que eles estouram. A Previdência é um fator matemático. Mas, Arnaldo Madeira... Então, eu acho que eu prefiro aí ter muita coerência. E essa coisa que você fala, digamos, da logística? Da logística e do desgaste do partido, do PT, eu vejo assim, se nós, do PSDB, tivéssemos uma posição coerente, provavelmente nós seríamos o desaguadouro natural do descontentamento da população. Mas sabe o que eles falam em relação a esse tipo de argumento? Só para encerrar, Arnaldo Madeira, que eu não sei até que ponto isso possa ser ofensivo. Que tanto a sua opinião do Goldman, daqueles que eles chamam os cabeças brancas do partido, é mais ou menos como colocar o Zico e o Pelé na seleção. Olha, aí a minha indagação, o PSDB mudou, tem uma turma jovem lá, que olha para os tucanos da origem do partido como gerontes, pessoas que não apitam mais? Maria Lídia, este é o pior argumento. Porque você não tem um argumento substantivo. Eu digo o seguinte, olha, a reeleição no Brasil é um sucesso. Pesquisas acadêmicas feitas com muita profundidade técnica mostram que os prefeitos que são candidatos à reeleição governam melhor que os prefeitos que não são candidatos à reeleição. Bom, eu apresento esse argumento. Aí o sujeito responde assim, não, mas isso é coisa de pessoa antiga. Então isso não é resposta. Isso intelectualmente é deprimente. É deprimente que o partido, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista técnico, esteja respondendo com argumentos desse tipo. A argumento você tem que responder com argumentos. Essa é uma característica da sociedade brasileira. Nós adjetivamos muito as coisas e não respondemos à substância do conceito. Eu quero um PSDB mais conceitual. Então me diga, olha, você está errado por causa disso, daquilo e daquilo outro. Agora, dizer que está errado porque eu estou com o cabelo branco, pelo amor de Deus. Faça-me um favor. Isso mostra onde é que está chegando o PSDB. Quer dizer, que também está perdendo a capacidade de argumentação e argumenta simplesmente com adjetivos. É isso, é ruim. Eu agradeço muito sua entrevista, sua coragem em falar a respeito de situações que são delicadas do seu próprio partido e que eu não tenho dúvida, para todos nós, para o próprio partido, elementos fundamentais para reflexão. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Gabriel. Polícia prende suspeito de roubo à agência do Banco Santander da Avenida Brasil em janeiro deste ano. Marcos Vieira dos Santos foi preso em casa no extremo da Zona Sul de São Paulo. Ele foi identificado a partir de imagens das câmeras de segurança cedidas pelo banco e reconhecido pelas vítimas, que foram feitas reféns durante o roubo. Ele é o segundo homem praticamente nessa quadrilha, que atuava diretamente na liberação e fornecimento das armas, com o pessoal que dentro já praticava a retirada do dinheiro e dando cobertura para o pessoal que estava na rua, que com certeza também estariam muito bem armados. Marcos é o segundo suspeito preso. O primeiro é o Wilson Ramos Xavier, considerado líder da quadrilha, que confessou ter participado do assalto. A polícia ainda procura por Mirandício José da Silva. O crime aconteceu no dia 22 de janeiro. Por volta de 8 horas da manhã, os criminosos renderam a faxineira que tem as chaves da agência. Lá dentro, esperaram pelo gerente. Assim que ele entra, recebe a ordem para desligar o sistema de alarme. É o gerente quem pega o dinheiro do assalto, primeiro do cofre da tesouraria, depois dos caixas eletrônicos. Segundo a polícia, é Marcos quem aparece na imagem vigiando o gerente. No total, os suspeitos levaram R$400 mil e usaram o dinheiro para comprar imóveis. O roubo a banco é uma ocorrência que tem crescido na cidade de São Paulo. Nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública foram registrados 36 casos nos primeiros 4 meses deste ano, quase 30% a mais que no mesmo período do ano passado. Segundo a polícia, as quadrilhas são bem preparadas e ousadas. E eles tentam não errar o bote, eles tentam vir na certeza que eles vão ter cobertura na área externa, cobertura para fuga, cobertura interna deles mesmos e uma fácil e rápida retirada dos valores.
E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Pelo andar da carruagem, em 2015 as vendas do varejo vão cair. Vão ser menores do que foram em 2014. Por hora, pelo menos até abril, estão caindo. A última vez em que a quantidade de consumo caiu de um ano para o outro foi em 2003, quase 12 anos. Mas a situação é a pior em mais de uma década? Pior em termos de quê? De 2004 a 2012, o consumo médio por pessoa no Brasil aumentou 87%, um crescimento de quase 8% ao ano, tão rápido quanto o avanço da economia chinesa. O nível de vida, portanto, melhorou bem em termos de consumo pessoal. Logo, o padrão de vida, mesmo caindo, vai ficar bem acima do que era mesmo em 2013. Isso quer dizer que a crise é mansa? Claro que não. A gente soube nesta semana que o consumo está diminuindo muito rápido, desta vez para a velocidade zero e abaixo de zero, ou seja, regredindo. A população não compra porque a inflação leva o rendimento, sobram dias no mês e falta salário. Não compra porque tem medo de perder o emprego. Enfim, não compra porque ficou assustada com a reviravolta da economia logo que o governo Dilma reassumiu. Esse desânimo e perda de renda vão fazer o desemprego aumentar ainda mais, o que vai fazer o consumo cair ainda mais. A economia entrou em um círculo vicioso, uma bola de neve ao contrário. A economia não cresceu no ano passado, vai encolher neste ano e não vai recuperar o que perdeu em 2016, ou seja, vai regredir por 3 anos. Mais uma vez, ou seja, crise não quer dizer que o Brasil vai regredir ao nível de 10 anos atrás, mas vai perder pelo menos 3 anos parado. O conserto das bobagens feitas no governo Dilma I, se derem certo, vai durar pelo menos até a eleição do presidente de 2018. Até lá, o Brasil cresce devagar. Apesar de o consumo ter aumentado, é óbvio que o país ainda é pobre, pior ainda por ser muito desigual. Sim, a gente melhorou, o mundo não vai acabar, etc. Mas somos ainda pobrezinhos demais para perdermos tanto tempo por causa de erros tão primitivos como deixar a inflação crescer, como gastar além da conta e de modo errado. Boa noite. A seguir, as últimas notícias sobre a Copa América. E o drama dos imigrantes ilegais na Europa. Países fecham as fronteiras para evitar refugiados. Papa Francisco pede respeito à dignidade humana. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Todo mundo está esperando um milagre na economia. E ele aconteceu. A gente pediu pra São Caetano ajudar a economia. Pedimos com fé. Ele atendeu e um milagre aconteceu. Descontos impossíveis e você de Chevrolet. Toda a linha Onix e Prisma com taxa zero em até 24 vezes. São 2 anos para pagar sem nada de juros. Corra, são poucos dias. E você de Chevrolet. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV.
Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. E agora as notícias do esporte com Estela Gondijo e Celso Cardoso. A seleção brasileira entra em campo daqui a pouco pela Copa América e pode garantir antecipadamente a classificação para a próxima fase. Será, Celso Cardoso? Bom, Estela, para isso basta vencer a Colômbia em jogo que acontece daqui a pouco às 9 da noite, horário de Brasília. O jogo é considerado o principal do grupo, que ainda conta com Venezuela e Peru. Dunga não definiu o time que começa a partida de logo mais. Do lado colombiano, o treinador argentino José Peckerman sonha em quebrar um longo tabu. A seleção brasileira fez nesta terça-feira o treino de reconhecimento do gramado do Estádio Monumental, em Santiago, palco do confronto de logo mais às 9 da noite contra a Colômbia pela segunda rodada do Grupo C da Copa América. O meia Felipe Coutinho, mais uma vez, treinou normalmente, porém não tem vaga assegurada entre os titulares, já que Fred e Douglas Costa também estão na briga. Dunga não adiantou a escalação que colocará em campo, mas comentou sobre o rival. A rivalidade é grande com o Brasil e Colômbia, desde a Copa do Mundo. Então, dentro da Copa América, os jogos cada vez mais difíceis. Por não ter tido um resultado positivo na primeira rodada, seguramente vão vir mais concentrados, mais determinados, tá muito atento. Agora é um jogo difícil, como tem sido todos dentro dessa Copa América aqui. Logo depois de Dunga, foi a vez de José Peckerman, técnico da Colômbia, comparecer à coletiva de imprensa e dizer que está na hora de acabar com o tabu. Seria importante poder demonstrar que nós podemos ganhar do Brasil. Faz muito tempo que a Colômbia não consegue ganhar em nenhuma circunstância. E na Copa do Mundo, momento no qual estávamos muito bem, também não conseguimos. Celso, uma dúvida que ficou. O Dunga falou que a rivalidade entre Brasil e Colômbia é muito grande. A gente está se referindo aos dois últimos jogos, né? Copa do Mundo, que a Colômbia fez realmente uma bela campanha, Rames Rodrigues em grande fase. A Colômbia quase complicou a vida brasileira, é verdade. Claro. Jogou em determinados momentos melhor até que o time brasileiro e teve um outro amistoso também, já quando ele assumiu. E o Brasil venceu, né? E acho que considera, como a Colômbia fez uma boa Copa do Mundo, tem jogador do nível do Rames Rodrigues, está no Real Madrid, ela é considerada favorita. Talvez por isso ele tenha colocado o jogo com um status de rivalidade. Mas o Brasil é favorito, o Brasil é favorito hoje. Ganha? Pelo menos essa é a expectativa. Ok. E pelo Grupo B da Copa América, Paraguai e Argentina deram um grande passo rumo à classificação. A Argentina venceu o clássico contra o Uruguai, enquanto o Paraguai derrotou a Jamaica. Veja os gols. Em Antofagasta, o Paraguai venceu a Jamaica graças a uma lambança do goleiro Dwayne Kerr. Vitor Cáceres fez o lançamento. O camisa 1 jamaicano saiu da área para interceptar o lance e acabou jogando a bola no joelho de Benítez. 1-0 Paraguai. E em La Serena, clássico sul-americano entre Argentina e Uruguai. Aos 11 do segundo tempo, Sabaleta cruzou da direita para Kun Agüero cabecear bonito e dar a vitória aos argentinos pelo placar mínimo. 1-0 e fim de papo. O atacante chileno Arturo Vidal será mantido na Copa América, apesar do acidente que ele provocou ao voltar ao centro de treinamentos da seleção na noite de ontem. O técnico Jorge Sampaoli optou por mantê-lo no grupo, embora a pressão por um corte fosse grande. O jogador chegou a ser preso e exames mostraram que ele dirigia embriagado. O meio-campista da seleção chilena, Arturo Vidal, se envolveu em um acidente de carro na noite de ontem, quando voltava de um cassino após uma folga na concentração.
O artilheiro da Copa América, com 3 gols, bateu a Ferrari pilotada por ele na estrada de acesso sul no quilômetro 25. Policiais e testemunhas atestam que a velocidade do carro no momento da colisão era de aproximadamente 160 km por hora. Além disso, após exames, foi constatado que o motorista havia ingerido bebidas alcoólicas. Vidal teve a carteira de motorista apreendida e passou a noite na detenção da 15ª Comissaria de Polícia em Buin. Apesar dos problemas judiciais, ninguém se machucou gravemente no acidente. O estado que ficou a Ferrari, com certeza não estava em baixa velocidade não, né, Celso? Quem também não vive boa fase fora dos gramados é o Neymar. Pela primeira vez, o jogador teve o nome ligado a um processo criminal. A DIS, Fundo de Investimentos Brasileiro, denunciou o jogador, o pai dele, Neymar Santos, e os presidentes do Barcelona, o atual Josep Maria Bartomeu e o antigo Sandro Rosell, à justiça espanhola por fraude, corrupção e estelionato na transferência do atacante ao clube catalão. Hoje, pela manhã, a justiça espanhola aceitou a denúncia. Segundo a imprensa espanhola, a DIS alega que os contratos da venda do atleta feitos pelo Santos ao Barcelona foram adulterados, gerando uma fraude milionária de 40 milhões de euros, cerca de 140 milhões de reais. De acordo com o jornal El País, os ex-mandatários do Santos, Odílio Rodrigues e Luiz Álvaro de Oliveira, também foram incluídos no processo. E a seleção brasileira sub-20 está classificada para a final do Mundial. O torneio é disputado na Nova Zelândia e o Brasil chegou à decisão, que será disputada sábado contra a Sérvia, depois de golear Senegal por 5-0. Veja os gols. A seleção brasileira sub-20 começou com tudo a partida contra Senegal. Aos 4 minutos, João Pedro fez uma bela jogada pela direita, cruzou rasteiro e Correia mandou contra o próprio gol. 1-0 Brasil. 2 minutos depois, Gabriel Jesus puxou o contra-ataque e tocou para Marcos Guilherme bater forte e ampliar 2-0. Aos 18, jogada pela esquerda, cruzamento de Giancarlo e finalização de Bosquilha. 3-0 Brasil com menos de 20 minutos de jogo. E teve mais. Jorge driblou 2 adversários, invadiu a área e tocou na saída do goleiro, o 4 do time brasileiro. Com o jogo ganho, a seleção voltou para o segundo tempo num ritmo mais devagar. Mesmo assim, conseguiu o 5º gol, novamente com Marcos Guilherme. E ficou nisso, 5-0 Brasil. Na final, o adversário será a Sérvia. Escândalo na FIFA. As denúncias envolvendo a entidade máxima do futebol não param. Hoje, a Justiça Suíça anunciou que investiga 53 casos suspeitos de lavagem de dinheiro. E afirmou que pode chamar o presidente da FIFA, Josef Blatter, para prestar esclarecimentos. A informação foi dada pelo procurador-geral da Suíça, Michel Laubert. Segundo ele, a investigação que acontece no país e que é paralela à desencadeada pelos Estados Unidos, localizou pelo menos 53 possíveis casos de lavagem de dinheiro e mais de 100 movimentações bancárias suspeitas na FIFA. Os casos envolvem as escolhas da Rússia e do Catar como sedes das Copas de 2018 e 2022. O procurador não deu nomes, mas disse que, se for necessário, vai chamar Josef Blatter e o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, a prestarem esclarecimentos. Também está sob análise um amistoso entre o Brasil e a Argentina. Há suspeita de que o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, tenha recebido propina. Boa noite, Stella. Muito boa noite, Celso. Obrigada. É com você, Gabriel. A crise dos imigrantes na Europa causa tensão entre a Itália e os países que fecharam suas fronteiras para os refugiados. O Papa Francisco pede que a dignidade humana seja respeitada. Dezenas de imigrantes permanecem acampados nas pedras à beira-mar na cidade de Ventimiglia, na fronteira com a França. São, na maioria, africanos da Eritreia. Eles querem cruzar a fronteira em busca de trabalho no norte da Europa, mas a França não permite a passagem. A Itália é a principal porta de entrada dos imigrantes e quer que os países do bloco dividam a responsabilidade. O governo francês anunciou a criação de 11 mil vagas em centros para imigrantes e 1.500 novos centros
acampamentos emergenciais para imigrantes ilegais. O objetivo das autoridades é evitar a formação de acampamentos de imigrantes nas ruas. A Agência Europeia de Controle de Fronteiras avalia que 100 mil pessoas entraram de forma ilegal nos países da União Europeia este ano. A Hungria vai construir um muro de 4 metros de altura e 175 quilômetros de extensão na fronteira com a Sérvia para conter o fluxo da chamada Rota dos Balcãs em direção à Europa. O Ministério do Interior pretende iniciar as obras ainda nesta semana. Na audiência geral semanal do Vaticano, o Papa Francisco pediu orações para que a dignidade humana seja sempre respeitada e apelou aos católicos para que peçam perdão a Deus em nome daqueles que fecham a porta aos imigrantes. Um tigre que havia escapado do zoológico durante a enchente em Tbilisi, a capital da Geórgia, mata um homem no centro da cidade. O animal foi abatido pela polícia. O ataque aconteceu num depósito no centro da cidade, onde um homem de 43 anos trabalhava. A polícia caçou e matou o tigre. Ele havia fugido do zoológico destruído pelas enchentes do fim de semana. Cerca de 300 animais escaparam e muitos continuam à solta. 19 pessoas morreram em consequência das enchentes na capital da Geórgia. 6 pessoas ainda estão desaparecidas. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias em nossa edição das 10. Até já. E eu volto amanhã, às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Fique por dentro das novidades da telinha com Zé Armando Vanucci no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.